Olá amigos, tudo bem? No tutorial de hoje você confere algumas dicas sobre livros de fotografia. Vou passar para vocês alguns livros técnicos e também alguns livros teóricos que eu acho bastante importante. Bom, vamos começar essas dicas de fotografia pelo um livro que me parece ser uma obra bastante óbvia para quem está começando. É um livro do John Hardcoy, chama O Novo Manual de Fotografia, da editora Senac. Um livro muito bem feito, tanto tecnicamente, um livro com capa dupla, quanto teoricamente. Ele é muito completo. Ele fala de técnicas, fala de iluminação, fala de equipamento, a qualidade do papel muito boa. É um livro bastante completo, assim. Tem uma quantidade enorme de técnicas e de dicas fotográficas, equipamentos. John Hardcoy faz um apanhado geral assim, do que é a fotografia, desde as lentes, técnicas de iluminação, como posicionar os objetos, técnicas de composição, posicionamento da luz. É um livro bem bacana, um livro que eu acho que para quem está começando é fundamental. Talvez tenha sido um dos meus primeiros livros de fotografia e realmente vale muito a pena, assim, vale cada centavo que é investido nele. Hoje ele custa em torno de uns R$100, encontra em qualquer livraria, tá? Uma dica fundamental, John Hardcoy, O Novo Manual da Fotografia, da editora Senac. Vou começar com esse livro aqui, que esse aqui eu acho que é o mais óbvio de todos para quem quer começar na fotografia. O livro 2, então, que eu acho bastante fundamental e que ele é bastante completo e até complexo de certa forma, né? É a Fotografia Básica do Langford, Guia Completo para Fotógrafos. E é um livro que um pouquinho mais complexo do que o do Hardcoy. É um livro para quem está um pouquinho mais avançado. Para o amador também, para conhecer câmeras fotográficas, tamanhos de filme, técnicas de velocidade, técnicas de composição, cores. Um livro bastante completo e, de certa forma, um pouco mais complexo também que o do Hardcoy. Um outro livro que eu acho que vale muito a pena o investimento, é um livro um pouco mais caro, esse deve estar em torno aí de R$160, R$180. Mas é um livro que, para quem quer investir em fotografia, inclusive com técnicas de edição, algumas dicas sobre edição. Não é um livro para edição, né? É mais um livro de fotografia mesmo. Mas aqui, ó, como acabar seus trabalhos, como fazer os fotolivros, impressão de fotografia. E o legal, assim, que ele traz um apanhado, não apenas sobre a fotografia digital. Está muito direcionado para a fotografia digital, mas ele começa lá desde a fotografia preto e branco, da revelação da fotografia preto e branco. Então é para quem quer conhecer o processo desde o começo. Isso aqui são copiões, como a gente fazia antes para escolher as fotografias que seriam ampliadas. A gente colocava os negativos em cima do papel fotográfico, fazia os copiões, ele mostra aqui como fazia. Um outro livro que vale muito investimento, tá? Esse aqui é a 8ª edição. É um livro que eu acho que ele se completa com um livro que eu vou mostrar para vocês agora, que é a Fotografia Avançada de Langford, tá? São os mesmos autores, é uma série de colaboradores, não é só o Langford que faz esse livro sozinho, mas uma série de colaboradores. Os dois são da Brockman. Essa é a Fotografia Avançada do Langford, Guia Completo para Fotógrafos. Bom, esse livro, para quem já está um pouco mais avançado na técnica fotográfica, ele traz uma série de detalhes minuciosos sobre qualidade de lente, sobre outras questões que a maioria dos livros não traz. São pequenos detalhes que só quem está bastante avançado na fotografia vai se preocupar. Vai conhecer mais a fundo os equipamentos, as câmeras fotográficas, as lentes, a qualidade de luz, temperatura de cor. São questões mais avançadas ainda do que aquele livro da fotografia básica. É um livro
bacana, mas assim, eu recomendo para quem já está iniciado na fotografia, tá? Se está começando a fotografar, não sei, acho que tu pega esse livro aqui, é um pouco complexo demais, tá? Quem já tem um conhecimento fotográfico, legal, compra porque vale a pena. Quem ainda está começando a conhecer, ou a fotografia básica do Langford, ou a do Haidcoy, tá? O Novo Manual da Fotografia. São 2 livros bem bacanas para quem está começando, esses 2 aqui, que eu imagino que seja o caso de quem assiste esses vídeos que eu posto no canal. E aí, quando você começa a encarar a fotografia já profissionalmente, aí sim, aí eu recomendo o investimento nesse livro aqui. Tá? Porque não é um livro barato, deve estar em torno de uns R$200. Mas para quem é um fotógrafo investidor, digamos assim, que não é barato, o equipamento fotográfico também, é um livro muito completo mesmo. Bom, vamos para a parte mais teórica agora. Esses são os livros técnicos assim que eu gostaria de dar dica para vocês, tá? Por que eu escolhi esses livros aqui? Na verdade, são os livros que eu acredito que têm um potencial gigantesco para quem fotografa. Não são muitos, eu tenho uma série de outros livros ali que eu poderia citar, mas acho que esses 3 aqui reúnem muito bem a situação da fotografia técnica, tá? Quem então quer partir da fotografia técnica para a fotografia teórica, bom, aí a gente vai conversar sobre outras coisas. Por exemplo, sobre Roland Barthes, né? A Câmera Clara, que é um livrinho maravilhoso de se ler, um livro gostoso de se ler, até como passatempo mesmo, viu? É um livrinho, letras grandes, um livrinho de 100 e poucas páginas, numa sentada tu lê. E é um livro que trata filosoficamente a questão da fotografia. Tá? Como é que a fotografia é vista pelos olhos de um filósofo ou de alguém que pensa fotografia além da questão técnica, tá? Aquele que enxerga a fotografia como um propósito, como um conceito. Conceito a gente vai falar um pouquinho depois, que tem mais a ver com outro autor, mas o Roland Barthes é um autor clássico de livros sobre fotografia. Então, um livrinho barato, custou R$15, eu acho, esse livro. Tu encontra as versões para download aí na internet, gratuito. Quem costuma ler em PDF, quem gosta de PDF, eu gosto do livro assim, livro cheirando a livro de papel mesmo. É um livro que tem sei lá quantas edições, um livro muito tirado. Essa aqui é a 12ª impressão, então teve pelo menos 11 antes dessa. Vocês vão encontrar com capas bastante diferentes, bastante distintas, mas o conteúdo é o mesmo. Vale muito a pena investir nisso aqui, tá? Mesmo que você seja um fotógrafo iniciante, eu acho que é legal conhecer um pouco Barthes, porque é um autor muito importante para a fotografia. Assim como Barthes, outro autor muito importante, e que eu já conhecia, mas eu acabei aprofundando o conhecimento do Flusser durante o meu período de mestrado, é o Wilhelm Flusser, tá? A gente costuma chamar os livros dos acidentados, porque coincidentemente ambos morreram em acidentes de automóvel, atropelamento, enfim, tragédias relacionadas com automóvel, tá? Esse da Câmera Clara, editora Nova Fronteira, né, do Roland Barthes, tá? E o Wilhelm Flusser é o Mundo Codificado, um autor muito tradicional, um filósofo muito tradicional na questão da fotografia. E aí o Flusser ele vai incisivamente insistir na questão da fotografia como uma imagem técnica, né, que é uma imagem construída. E, você pode ver, ele está completamente riscado aqui, um livro que eu utilizei muito no meu mestrado. Os textos dele são maravilhosos, são textos leves, são textos muito bons de serem lidos. Recomendo muito, um livro baratinho, 50 pila no máximo, um acabamento legal, livro bom para se ter, assim, para se manusear, tá bom? Wilhelm Flusser, O Mundo Codificado, tem algumas versões para download aí na internet também. E para finalizar, não menos importante, um livro da professora Dulcília Schrader-Buituni. Esse é da editora Saraiva mesmo, um livro especificamente sobre a minha área, que é o jornalismo. Eu sou jornalista por profissão
repórter fotográfico, repórter cinematográfico. E esse livro aqui, bom, ele chega a estar gastinho aqui, né? Uma edição, acho que é de 2011, se não me engano. É um livro maravilhoso. Traz vários contextos técnicos, vários contextos sobre a profissão da fotografia no jornalismo. Então, um livro que eu recomendo muito, assim, é a professora Dulcília Schroeder-Buitoni. Tá? Outro livro que eu utilizo demais, assim, utilizo nas minhas aulas, porque ele tem uma qualidade que é tecnicamente completo e teoricamente também suficiente, além de ter uma linguagem jornalística, uma linguagem super simples e fácil de se compreender. Tá bom, gente? Fica a dica aí, então, esses 6 livros: Jornalismo com a professora Dulcília Schroeder-Buitoni, Willem Flusser, Pensando a Fotografia no Mundo Codificado, A Câmera Clara com Roland Barthes, Langford, 2 trabalhos importantíssimos do Langford aqui, Fotografia Básica e Fotografia Avançada, e o primeiro aqui que eu acho um livro fundamental para fotógrafo iniciante, que é o Novo Manual da Fotografia com John Hyde Coyne. Falou? Um abraço!